Oi pessoal, tudo bom com vocês? Essa é uma videoaula sobre geomorfologia, que eu vou fazer um pouquinho às pressas, mas eu espero que vocês entendam. Eu vou falar nessa videoaula um pouco sobre a geomorfologia geral e em outro vídeo sobre a geomorfologia do Brasil. Primeiro a gente vai lembrar como que é a estrutura da Terra. Então se eu começar a cavar agora um buraco para baixo, o que acontece? Aí a gente vai ter a crosta, depois o manto e depois o núcleo ou a nífe, tá? E lembrando que daí essa parte mais arredondada de cima é a superfície terrestre, só para vocês terem um pouquinho de noção. Que o núcleo ou a nífe seria tipo o ponto mais forte, assim, o ponto mais forte não, o ponto mais profundo que a gente chegaria. Vamos agora falar sobre as rochas. Existem três tipos: a magmática ou ígneas, que é o resfriamento do magma. Aí você pode ver magmática, daí você lembra, magma, e é o resfriamento do magma. E aí tem dois tipos: uma que solidifica dentro da crosta, que é a primeira camadinha, que é a intrusiva, ou pode também ser chamada de plutônica, ou então ela é mais próxima à superfície, e aí a gente vai chamar ela de extrusiva ou vulcânica. E também tem a filonar, que ela solidifica em fraturas. O que são as fraturas? São meio que falhas na superfície terrestre. Como se estivesse andando, tivesse um degrau, assim, do nada. Essa falha, se solidificar aí, também tem um jeito de solidificar nas fraturas, aí ela é filonar. Vamos agora para as rochas sedimentares. Elas são sedimentos de outras rochas pré-existentes que sofreram intempéries. O que é o intempéries? É o mau tempo. Então, exposição a muita chuva, ou a muito sol, a altas pressões e temperaturas podem fazer com que uma rocha pré-existente sofra algumas alterações e então alguns sedimentos formem rochas sedimentares. E por último, eu não vou falar de detrítica, orgânica e química, que são os tipos, mas isso é muito específico. Tem também as rochas metamórficas. O que significa metamórficas? Meta é transformação e mórfica é química. Então, é a alteração química de rochas pré-existentes que resultam de grandes variações de temperatura e pressão, formada em altas profundidades. Então, tá, acho que é muito autoexplicativo. Então, se você já lembrar de transformação química, você já sabe o que é uma rocha metamórfica. Vamos agora falar sobre a escala geológica, que é mais ou menos as principais coisas dos tempos que a gente precisa saber. O Arqueozoico e o Proterozoico, eles formam o pré-cambriano, que é tipo, deixaram um nome pro Arqueozoico e Proterozoico. Daí, depois tem o Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Vamos ver quais são as principais coisas de cada tempo aí que a gente fez na linha do tempo. Então, primeiro tem o Arqueozoico, que é o surgimento de escudos cristalinos antigos, que são rochas magmáticas ou cristalinas, certo? No Proterozoico, teve o surgimento de jazidas de minerais metálicos. No Paleozoico, surgimento de carvão mineral, as jazidas de carvão mineral. No Mesozoico, teve surgimento de depósito de petróleo e o desdobramento da Pangeia em dois continentes, na Laurásia e na Gondwana. Era quando, não sei se vocês lembram da Pangeia, que ela era juntinha e depois ela foi separando até a configuração atual dos continentes. E aí quando ela só se divide em dois continentes, que é a Laurásia e a Gondwana, é no Mesozoico. E no Cenozoico, dobramentos modernos, glaciações e a configuração atual dos continentes e oceanos. Certo? Acho que deu bem decorada essa parte, mas acho que deu pra entender. Eu vou pular a parte da isostásia de Airi, porque eu não acho que seja tão relevante, mas estudem se vocês acharem que é relevante. E aí eu vou para placas tectônicas. Não coube o S no final. E primeiro a gente vai falar dos agentes endógenos. Endo é de dentro, exo é de fora. Então, os agentes de dentro, certo?
Epirogênese. Ou também você pode lembrar de continente. É o sorgimento ou afundamento de grandes extensões da superfície, dando origem aos continentes, como as falhas e fraturas. Eu comentei com você antes ali o que é mais ou menos as fraturas, mas eu vou tentar desenhar aí para vocês entenderem melhor. Não é muito assim, do jeito que eu desenhei, mas é mais ou menos isso. Tá vendo que é como se do lado direito tivesse levantado assim, meio que um negócio, uma falha mesmo? E aí, esse é um exemplo de uma falha, tá bom? Então, epirogênese lembra continente e lembra falha e fratura. Orogênese, você vai lembrar de montanha. É um movimento provocado por forças laterais impulsionadas pela deriva das placas tectônicas que agem sobre rochas sedimentares, as mais maleáveis, para formar as montanhas ou dobramentos. Então, pensa como uma placa tectônica, mais ou menos com outra assim, meio que disputando até que as duas se levantam, assim, formam uma montanha. Nossa, que lindo! Geografia é linda. E aí, orogênese faz origem a dobras, vulcões e terremotos, tá bom? Vamos agora falar sobre terremotos. Existem meio que 3 momentos do terremoto. É o hipocentro, o epicentro e a magnitude. O hipocentro é quando há o encontro entre placas tectônicas no interior da Terra. E aí, é um encontro, entendeu? O hipo é um encontro. O epicentro é um ponto acima do hipocentro. Não sei mais como explicar, mas é meio que depois, entendeu? É o hipocentro, pá, o encontro, depois o epicentro sente aquela vibração, e depois é a magnitude, que é a quantidade de energia liberada no foco, que pode ser calculada pela escala Richter. Então, tem o hipocentro, que é o encontro, o epicentro, que é um ponto acima, que sente um famoso tremor, e aí depois tem aquela energia liberada que faz todo o tremor na Terra, que seria a magnitude. Não sei se deu pra entender muito bem, mas eu tentei, gente, eu juro. Bom, a gente falou sobre a epirogênese e a orogênese, que são agentes endógenos, mas a gente não falou dos agentes exógenos. Os agentes exógenos são basicamente os formadores do intemperismo, que é o intemperismo biológico, físico e químico, tá bom? E eu vou terminar com uma frase que é: a paisagem é uma herança de processos físicos, químicos e biológicos. Então, a paisagem nunca vai ser só processos químicos ou só processos biológicos, porque sempre vai ser a soma de tudo. Eu espero que vocês tenham entendido. Boa prova de geografia e até a próxima. Tchau!